Olá, você está ouvindo Vozes que Conectam, o podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil e ou trabalhos individuais, que impactam no fomento, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, essa semana trazemos o tema O Pensamento Sistêmico e o Direito das Mulheres. Sou Renata Sampaio, uma das apresentadoras do Vozes que Conectam, e recebo a Karina Panúncio, advogada, com formação em pensamento sistêmico e constelações familiares, com ênfase no direito pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, mediadora de conflitos e atual presidente da Comissão de Direito Sistêmico da 16ª Subseção da OAB de Bragança Paulista. Karina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Abro espaço aqui para que você se explique para a gente, né? O que é o pensamento sistêmico? Renata, inicialmente eu quero agradecer o convite, tá? Pela oportunidade de eu estar aqui, falando um pouquinho sobre o pensamento sistêmico, sobre esse pensamento sistêmico aplicado ao direito, o direito das mulheres, né? E dizer que é uma honra, tá? Para mim, fazer parte aí, desse podcast hoje. Então, A que honra é toda façamos nossa. um bate-papo, né? Bem gostoso a respeito aí desse assunto, sobretudo nessa semana em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. É, de uma forma geral, falando sobre o pensamento sistêmico, quando falamos em pensamento sistêmico, o que isso quer dizer, né? Como o próprio nome está dizendo, ele considera o sistema. Mas que sistema, né? Todos nós seres humanos, nós pertencemos a um grupo, né? Nós pertencemos ao nosso grupo familiar, nós pertencemos a um grupo social, no nosso trabalho, né? Nós temos essa necessidade natural do ser humano de pertencer a um grupo. E o pensamento sistêmico, ele considera todo esse sistema, né? Seja num grupo familiar, seja num grupo organizacional, num grupo mesmo de amigos, porque nós exercemos influência direta deste grupo do qual fazemos parte, né? A nossa alma, ela sente a necessidade de pertencer a esse grupo. Então, quando falamos em pensamento sistêmico, consideramos que uma pessoa, ela exerce toda a influência de um sistema do qual ela faz parte, né? Com todas as crenças, com todos os padrões que se repetem ao longo das gerações daquele sistema, via de regra familiar. Porque se você parar para pensar um pouquinho, né, se pararmos para refletir, nós vamos perceber que praticamente tudo provém de vínculos familiares, né, de heranças ancestrais. Então, quando falamos em pensamento sistêmico, ao contrário do pensamento cartesiano, né? O pensamento sistêmico, ele se opõe ao pensamento dito cartesiano. Em que sentido? O pensamento cartesiano, que inclusive está muito presente no sistema judiciário, né? Por quê? Porque o pensamento sistêmico, ele considera aquilo que é bom e aquilo que é mal. Ele contraria o bom e o mal, o certo e o errado, né? Polarizando via de regra. E o pensamento sistêmico, para o pensamento sistêmico não existe bem e mal, certo e errado, né? As coisas, elas são como são, né? As coisas simplesmente são. Então, determinado fato, ele pura e simplesmente ele é.
né? Então, nós trabalhamos com a aceitação das coisas como elas são, sem julgamento, né? Então, de uma forma geral, falando para você tentar entender um pouquinho do que é esse pensamento sistêmico. Então, o pensamento sistêmico considera o contexto geral em que as pessoas estão inseridas. Já que, como eu te disse, nós exercemos uma influência direta desse sistema, né, com as crenças que dele faz parte, que são diferentes, que são bem diferentes de um sistema para o outro, né? Então, a sua forma, de repente, de enxergar um conflito, Renata, vai ser diferente da minha, porque eu vou enxergar o conflito a partir daquilo que eu aprendi, dos Uhum. conceitos que foram introduzidos a mim pela minha família, que certamente é diferente da sua, né? Então, nós vamos considerar todo esse contexto, e por isso que sistemicamente nós não dizemos que determinado conflito é bom ou é ruim, né? Até porque conflito, de uma forma geral, né? Ele não necessariamente é ruim, Uhum. né? Os Uhum. conflitos fazem parte, eles fazem parte da nossa vida, né? Então, a gente vê o conflito até como uma oportunidade de aprendizado, de evolução de nós como seres humanos, né? Então, eu gosto muito e me apaixonei muito pelo pensamento sistêmico, antes de mais nada, porque é uma forma de autoconhecimento, né? Antes de mais nada. Uhum. Eu busquei inicialmente a formação em pensamento sistêmico e constelação com ênfase no direito, para me aprimorar profissionalmente, porém, depois que eu comecei a ter acesso aos estudos, né, e às práticas sistêmicas, eu fui percebendo que, antes de mais nada, eu estava tendo a oportunidade de me conhecer melhor. Então, antes de tudo, um processo de autoconhecimento que é contínuo na nossa vida, né? E a partir do momento que a gente também vai se autoconhecendo, a gente tem melhores condições de aplicar isso para o nosso cliente, né? Então, cada vez mais eu vejo, né? Nós vemos isso nas redes sociais, que cada vez mais nós estamos vivendo um tempo, uma era de resgate da essência do ser humano, né? Não é Uhum. assim, é isso, né? É. E então, o pensamento sistêmico é uma oportunidade, né, de expandir a nossa consciência para algo maior, né? Para um todo do qual fazemos parte, né? Então, ela não considera individualmente uma pessoa em detrimento da outra. Então, não é assim, né? Procurei sintetizar aí de uma Não, forma geral. ficou muito claro. E como que a gente aplica o pensamento sistêmico voltado para o direito de uma forma geral? Né? Especialmente, obviamente, que a gente está falando sobre o direito da mulher, né? Mas como que a gente faz esse link, entre direito e direito da mulher? Falando sobre o direito, antes de mais nada, Renata, como que surgiu, né, a aplicação do pensamento sistêmico no direito? De uma forma geral, se eu te perguntar, qual que é a única certeza que temos na vida? Ah, é a morte. Então, né, o nosso instinto é já de cara responder, é a morte. Pois eu vou te dizer que a única certeza que temos na vida é a mudança, É é a verdade. mudança, né? A morte nada mais é Uma do que mudança.
uma mudança, né? Do mundo terreno para o mundo espiritual, né? É uma passagem, né? Então, é uma passagem, é uma mudança. Essa é a única certeza que nós temos na vida. Até porque a morte não é o fim, né? Uhum, Sabemos disso. uhum, Então, o pensamento sistêmico no, no direito, né? Que depois levou o nome de direito sistêmico, que é uma terminologia de registro do juiz de direito, Dr. Sam Storch, né, que foi o criador da terminologia, da denominação direito sistêmico, nada mais é do que essa necessidade de mudança também na atuação dos operadores do direito, né? uhum. Então, a nossa sociedade, ela está se modificando e há uma necessidade do direito acompanhar essa modificação. Então, considerando que muitas vezes, né, a mera aplicação de uma lei no direito, ela não é suficiente para dirimir um conflito, não é suficiente para resolver a questão que se coloca ali no judiciário, é que o direito sistêmico ele surgiu, né, para visando a satisfação realmente das partes que envolvem o conflito, né? Considerando, como eu te falei, que muitas vezes a sentença judicial, né, que vai favorecer uma das partes em detrimento da outra, ela não vai trazer satisfação para ambos. E muitas vezes ela sequer vai trazer satisfação para aquele que ganhou a ação, Sim. né? Então, veio dessa necessidade realmente de modificação nas práticas jurídicas, de atender realmente a necessidade daqueles que se socorrem do Poder Judiciário, a fim de que as demandas elas não fiquem sendo intermináveis no Poder Judiciário. Então, é uma oportunidade das partes terem acesso à sua real necessidade, né? Em detrimento, vamos dizer, de um judiciário muitas vezes moroso, né? Então, foi nesse sentido que o pensamento sistêmico adentra ao direito e passa a ser denominado, graças a esse juiz, Dr. Sami Storch, de direito sistêmico, né? Porém, é bom que façamos aqui um adendo também. O pensamento sistêmico, ele não só adentrou para a área do direito, como também na área da saúde. Ele vem na área da saúde, ele vem sendo utilizado na área da educação, né? Então, então é isso. É uma oportunidade realmente das partes terem um novo olhar para o conflito, né? Um olhar mais humano, né? E a gente fala isso de todos, né? De todo assim, a gente fala dos advogados, né? Das partes, num todo, né, Karina? Sim, considerando ali no judiciário, todos aqueles que fazem parte, né? Não só, evidentemente, as partes, mas também os seus respectivos advogados, o promotor, o juiz, né? Então, considera todo esse sistema judiciário dessa forma, sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando a gente fala em direito da mulher, né, a gente sabe que é uma luta de muito tempo, né, que a gente enfrenta, e é engraçado como a gente vai vendo muitos padrões de repetição também
referente à violação dos direitos da mulher. A gente tem visto um aumento muito grande de feminicídio, violências, né, de todos os tipos contra a mulher. E aí eu queria fazer esse Abordar um pouquinho gancho. essa. É, Sim, então, como eu estou te falando, né? Na medida em que sabemos que nós, inconscientemente, acabamos reproduzindo os padrões familiares e as crenças de nossa família, é notável como, por exemplo, né, no ciclo da violência mesmo, esse padrão também se repete, né? Não podemos dizer que é uma regra, porém, na grande maioria das vezes, se percebe que há uma repetição de padrão, né? Do perpetrador, do agressor, né? De um lado, como também das mulheres que se relacionam, né, com, com esse tipo de homem, né? É impressionante como a gente nota isso se repetir. Então, quando a gente consegue por meio do pensamento sistêmico, né, e até mesmo das constelações, né, que é um método terapêutico que dá uma oportunidade, né, das pessoas terem realmente uma visão sobre o porquê de determinada violência, expandindo a consciência das partes para o que está acontecendo ali, isso cria uma oportunidade, vamos dizer, desta mulher ter forças para sair desse ciclo de violência, né? É, é, eu acho bonito eu acho que assim é uma oportunidade realmente da mulher entender o motivo que a fez entrar numa relação tóxica, né, ao mesmo tempo, expandindo a consciência dela e trazendo ela para um lugar, como eu estou te falando, em que ela tenha forças, né, de realmente ter uma atitude, né, de sair desse relacionamento tóxico que, na grande maioria das vezes, ela vai mesmo fazê-lo por meio de ajuda terapêutica, né? E aí eu não falo só de uma facilitação, de constelação, mas também concomitantemente a uma terapia convencional por meio de um psicólogo. Essa mulher necessariamente ela vai precisar de um grupo de apoio, né? Isso tem previsão, inclusive, né, Renata? Você sabe disso como advogado que você é também, na Lei Maria da Penha, uhum. tá? Karina, e a questão de mediação? Então, a figura do mediador, né? O mediador é uma pessoa qualificada, né, por meio de um curso de capacitação, que lhe permite, daí, no caso, intermediar, né, os conflitos. Então, é uma pessoa que, com o conhecimento técnico, né, desses cursos de capacitação reconhecidos, né, no caso do judiciário, inclusive tem que ser reconhecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né, permite a esse mediador utilizar as técnicas para intermediar os conflitos na busca por uma solução, né? Via de regra, pelas próprias partes, tá? Então, se estivermos falando de uma conciliação, né, ainda que é diferente da mediação, né? Na conciliação, o conciliador
ele até pode, né, sugerir algumas alternativas para as partes envolvidas no conflito, em busca de uma solução, tá? Porém, na mediação, que envolve mais a área de família mesmo, esse mediador, ele se isenta de sugerir, né, alternativas. Ele vai se utilizar de técnicas que vão permitir a essas partes chegarem a uma solução por elas próprias, tá? Por meio da técnica, por exemplo, da comunicação não violenta, da programação neurolinguística, da escuta ativa, principalmente, né? Que eu acho que é algo que a gente precisa cada vez mais exercitar, e eu falo isso até por mim mesma, porque hoje em dia se fala muito em técnica de comunicação, né? Como a gente pode se comunicar melhor. Porém, um dos principais artifícios, eu acho, que a gente pode utilizar na conciliação e na mediação, realmente como conciliador e mediador, é a técnica da escuta ativa, da escuta empática, se eximindo, sobretudo se eximindo de julgamento. Eu acho que isso principalmente, né? A gente se coloca ali numa postura de presença, né? Abertos realmente para a escuta, né? Com essa postura empática para ouvir e, a partir dessa oitiva, formular perguntas estratégicas que vão trazer a essas pessoas a oportunidade de melhor refletirem sobre aquele conflito, né? De uma forma que, de repente, elas ainda não puderam, jamais podiam imaginar, né? Uhum. Então, de fato, facilita muito uma solução. E como eu acho que é esse o caminho no judiciário, né? Que possamos realmente ser instrumentos de solução de conflito. Então, o pensamento sistêmico, sobretudo, eu acho que é importante que se diga, no pensamento sistêmico, nosso foco é na solução. Ao contrário do pensamento cartesiano, em que o Uhum. foco é o problema, né? Então, deixamos de ser aqueles advogados combativos, briguentos, né? Para nos focar mais na solução, para facilitarmos o diálogo, né? Para pacificar o conflito. Então, é por aí. Karina, e essa visão nova, né, que o pensamento sistêmico traz para o advogado, né, para a advogada? Conta um pouquinho para gente. Na verdade, Renata, é um grande avanço para a justiça, né? Porque se você parar para pensar na faculdade de Direito, sobretudo na época em que eu me formei, né? Mas hoje mesmo, não sei se mudou muito, eu acho que vai ser um processo lento, que aos poucos tende a mudar. Mas nós, na faculdade, fomos treinados. Para litigar em juízo, Com né? certeza. A gente aprende o que é uma lide e como enfrentar a lide, como enfrentar o advogado da outra parte, como ganhar um processo, entre aspas, né? Como se fôssemos contratados pelos nossos clientes para isso, né? Para ganhar a causa, né? Nós aprendemos a ser combativos, a disputar, não é verdade? Sim. Culturalmente, inclusive, né? Nós não fomos treinados na faculdade para conciliar, para mediar, para pacificar, né? Para facilitar a solução, para entender o que as partes sentem, né? E no processo, nós estamos lidando com as emoções, né? Com as dores.
dos nossos clientes com as dores das partes. Então, o pensamento sistêmico, o direito sistêmico, ele procura ter essa visão, né, do conflito como um todo, considerando as partes com todo esse contexto, né, em que ela está inserida. Ela vai considerar as necessidades dos nossos clientes, das partes, as necessidades humanas. Uhum. Né? Permite realmente um olhar mais humanizado para as partes. Então, a ideia é uma transformação que vai acontecer de forma gradativa, sem dúvida, né? Mas não buscando a exclusão do conflito, porque, como eu disse, né, o conflito faz parte, ele faz parte da nossa evolução, inclusive, né? Então, se nós já pudermos ter um olhar diferenciado para o conflito, eu acho que já é um grande avanço. Com Já é um grande certeza. avanço. Nossa, Karina, muito obrigada. Esse episódio foi gravado no dia 5 de março de 2024. Foi um prazer estar com vocês, conectando as vozes femininas pelo mundo todo, hoje diretamente de Bragança Paulista. E você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, acesse o site do Grupo Mulheres do Brasil e faça o seu cadastro na página Junte-se a Nós. O link está na descrição do episódio. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.